Olá pessoal, conforme combinei com vocês, eu decidi fazer um vídeo para revisar alguns conteúdos que vão cair na avaliação, né? A primeira VA desse semestre 2020.2. A princípio eu pedi para vocês mandarem algumas questões, mas aí eu recebi poucas, então resolvi pegar algumas questões do livro do Stuart para resolver com vocês, tá? Só para deixar claro, para essa avaliação, os assuntos que vão cair, né? Não são todos que foram dados durante essas primeiras aulas. Vão ser a parte de números reais, porque querendo ou não, a gente usa muita manipulação algébrica na parte de limite. Então, funções, pode ser perguntado domínio, imagem, alguma coisa sobre gráfico e operações. Limites, os limites são substituição direta, determinação do tipo 0 sobre 0, limites infinitos, limites no infinito. Nessa prova não vou cobrar limites de funções trigonométricas, nessa só, certo? Limites laterais e continuidade. Então, esses são os assuntos que vão ser contemplados na próxima avaliação. Então, eu não vou revisar nesse vídeo esses dois conteúdos, tá? Vocês dêem uma olhada nos vídeos iniciais da disciplina, porque eu acho que já está bastante completo, né? A parte de limite eu resolvi fazer o vídeo, porque como a gente viu separadamente cada conteúdo, a ideia é montar estratégias para resolver os limites quando você pega uma questão, certo? Então, vamos lá. Então, inicialmente, a gente vai calcular todos esses limites que estão aqui. Provavelmente o vídeo vai ficar longo, mas não tem problema, porque é importante que vocês revisem isso, né? Bom, então, a primeira coisa quando você pega uma questão para calcular limites, né, caso exista, lembrando que aqui a gente não vai poder usar uma regra, para quem conhece, que é a regra de L'Hopital, tá? Essa regra a gente só vai ver lá na frente do curso quando vermos derivada. Então, por hora, a gente vai calcular limite usando o que foi dado no curso, certo? Então, quando você pega uma questão dessa, a primeira coisa que você tem que pensar é qual técnica eu vou usar para resolver esse limite. E essa técnica está atrelada a para onde o limite está indo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer em todas essas questões aqui é fazer uma substituição direta para poder entender que tipo de limite é esse. Tá? Então, nesse primeiro, se eu faço uma substituição direta, isso dá E elevado a 1 ao cubo menos 1, que é elevado a 1 menos 1, que é exponencial elevado a 0, que dá 1. Então, esse limite foi um limite que a gente não precisou usar nenhuma técnica, porque aqui, ao substituir diretamente o x por 1, a gente conseguiu chegar num resultado tranquilamente, tá? Então, esse é um caso de limite por substituição direta. Na letra B, novamente a gente vai fazer a mesma coisa. O x está tendendo a 3, então eu vou substituir todos os x aqui por 3. Então, fica 3 ao quadrado menos 9, dividido por 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3, menos 3, que vai ser igual a 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 9 dá 0, 3 ao quadrado dá 9, mais 2 vezes 3, que é 6, dá 15, 15 menos 3, 12. 0 dividido por 12 é 0. Então, novamente, esse é um caso do limite que você resolve simplesmente por substituição direta, sem precisar fazer nenhuma manipulação algébrica. A letra C ela é bem parecida com a letra B, só que em vez de x tender a 3, x está tendendo a menos 3. E aí, quando eu substituo x por menos 3, fica 3 ao quadrado menos 9, dividido por menos 3 ao quadrado menos 9, menos 3 ao quadrado, mais 2 vezes menos 3, que isso é igual a 0, sobre menos 3 ao quadrado dá 9, menos 6 dá 3, 3 menos 3 dá 0. Então, aqui eu cheguei numa indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, nessa questão especificamente, eu vou precisar fazer manipulações algébricas para poder
eliminar o fator nesses polinômios que estão fazendo com que meu limite dê indeterminado. Então, eu vou apagar aqui esse cálculo e eu já sei que essa é uma questão que eu vou ter que manipular. Nessa aqui, quando x tende a 1, quando eu substituo, fica o quê? 1/4 menos 1 dividido por 1 mais 5 menos 6, que também dá 0 dividido por 0. Então, essa letra D, eu também vou fazer uma manipulação para eliminar o fator que faz zerar em cima e zerar embaixo. Ok? Letra E. Lembrem que letra E eu tô com limite lateral, não estou fazendo x tender a 4 pela direita, ou seja, eu estou considerando valores de x próximos de 4, só que maiores do que 4. Quando eu substituo 4 aqui, fica 4 menos 4 dividido por módulo de 4 menos 4, que dá 0, módulo de 0 é 0, então também é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Na letra F, assim como nas duas outras, as três outras de cima, se eu substituo aqui x por 3, que é o valor que o x está tendendo, fica raiz de 9 menos 3 dividido por 27 menos 27. Então, dá 0 dividido por 0. E aí, eu tenho uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 também nessa letra F. Tanto na letra G quanto na letra H, eu estou com limite com x tendendo a menos infinito. Então, eu estou com limites no infinito, tá? Esse caso, quando você, entre aspas, substitui x por menos infinito, você vai chegar numa indeterminação do tipo infinito sobre infinito, tá certo? Para completar ainda, a gente tem esses dois casos aqui. Quando eu substituo nesse limite x por 2, fica 2² menos 2 vezes 2 menos 8, dividido por 2² menos 5 vezes 2, que dá 10, não dá 20, mais 6, então isso dá o quê, né? Dá menos 8 dividido por 0. Então, quando eu tenho uma constante diferente de 0 no numerador e o denominador dá 0, eu já sei de cara que esse limite é um limite infinito, tá? Então, resta você saber se é mais ou menos infinito. E aí, na última letra, a letra J, a gente substituindo, né, x por 1. Aqui eu vou colocar pela esquerda, que eu esqueci de colocar, mas tá aí. Então, substituindo x por 1, fica o quê? Vai ficar 2 menos 1 dividido por 1 menos 1 ao quadrado. Então, eu tô com 1 dividido por 0 ao quadrado, que é 0. Então, novamente, é uma constante diferente de 0 no numerador e o denominador dá 0. Então, isso caracteriza um limite infinito. E aí, a gente fica se perguntando se é mais ou menos infinito, beleza? Então, pronto. A gente já traçou todos os nossos caminhos, né? A gente já sabe que essas duas letras A e B já estão prontas, porque não deram nenhuma indeterminação, então não há o que fazer. Aí a gente sabe que a C, D, E e F são indeterminações do tipo 0 sobre 0, a G e a H infinito sobre infinito, e aí a J limite infinito. Então, a gente vai agora olhar cada caso especificamente e ver como é que a gente vai trabalhar. Então, o primeiro caso que eu vou ver com vocês é indeterminação do tipo 0 sobre 0. E aí, vamos fazer aqui essa letra C. Eu queria deixar claro para quem está assistindo que tem várias formas de fazer esse tipo de limite, mas eu vou tentar ensinar uma só. Quem encontrar caminhos diferentes, que até às vezes seja mais rápido do que resolver esse limite aqui,
da forma que eu vou resolver, tudo bem. Mas eu vou fazer de uma só porque eu acho que acaba ficando mais direto, tá? O método. Então, a gente já sabe que deu 0 sobre 0. E nesse caso, a gente está com dois polinômios, né? O polinômio x ao quadrado menos 9 e o polinômio x ao quadrado mais 2x menos 3. Se esse limite dá 0 sobre 0, significa que tanto o polinômio de cima, x ao quadrado menos 9, ele pode ser escrito como o produto entre um termo x menos o valor que o x está atendendo, então x mais 3, vezes um outro polinômio e o polinômio do denominador também, né? E esse termo x mais 3 é justamente o termo que está fazendo esse limite dar 0 sobre 0. Então, é ele quem a gente quer eliminar, tá? Perceba que se eu substituir aqui o x por menos 3, fica o quê? Menos 3 mais 3, que dá 0, e aqui também. Então, a gente trabalha, quando eu estou com dois polinômios e a indeterminação é do tipo 0 sobre 0, a gente trabalha com o intuito de descobrir quem é esse polinômio aqui que está ao lado. Então, um caminho para a gente descobrir isso é fatorando esses polinômios, né? Como aqui é um polinômio de segundo grau, é até bem mais fácil da gente fazer, tá? A gente pode lembrar de produto notável, porque esse aqui é x ao quadrado menos 9. Então, é x ao quadrado menos 3 ao quadrado, que pelo produto notável que a gente conhece, que é a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso é a menos b vezes a mais b. A gente pode até usar isso aqui e chegar que isso é x mais 3 vezes x menos 3, tá? Isso é uma opção. Uma outra coisa que a gente pode usar nesse polinômio aqui do denominador é que se eu tô com um polinômio de grau 2, eu posso reescrever ele como sendo a vezes x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Então, sabendo que menos 3 é raiz desse polinômio, e descobrindo, se vocês acharem melhor, né, delta, x1, x2, vocês podem também chegar que aqui é x mais 3 vezes x menos 3. Perdão, x menos 3 não. X mais 3 vezes x menos 1, tá? Então, esses são caminhos mais rápidos. No de cima, usar produto notável, e no de baixo, calcular delta, que nesse caso seria 4 mais 12, então daria 16. Aí a primeira raiz dá menos 2 mais 4 dividido por 2, que dá 1. E a segunda raiz dá menos 2 menos 4 dividido por 2, que dá menos 3. Então, a gente chega nessa expressão aqui usando essa propriedade em azul. Esses caminhos são caminhos curtos, né? Caminhos que, se você souber a propriedade, você faz rapidamente. Mas nem sempre o caminho curto é o caminho que vai valer em todos os casos. Então, qual é um caminho que vale em todos os casos e pode, de certa forma, facilitar a vida de vocês, porque vocês não precisam ficar aprendendo um monte de coisa? O caminho que eu julgo até mais simples é fazer divisão de polinômios, tá? Então, se você quer que apareça o termo x mais 3, o caminho que a gente vai fazer é... Vou fazer em outra página que eu acho que fica melhor. É pegar o polinômio x ao quadrado menos 9 e dividir por aquilo que você quer que apareça, que é o x mais 3, e o outro que era x ao quadrado mais 2x, se eu não me engano. Isso, mais 2x menos 3, e dividir pelo que você quer que apareça, que é o x mais 3. Aí, como é que a gente faz divisão de polinômio, que eu já ensinei para vocês? A gente olha o termo de maior grau desse lado e o termo de maior grau desse. Então, faz o quê, né? Quem eu multiplico por x para chegar em x ao quadrado? X. Aí, x vezes x, x ao quadrado. Vem subtraindo. X vezes 3, 3x. Vem com sinal
contrário, menos 3x. X ao quadrado menos x ao quadrado vai embora e os outros termos eu vou repetir aqui. Aí agora eu vou olhar para esse termo aqui. Quem eu multiplico por x para chegar em menos 3? Menos 3. Menos 3x vezes x, menos 3x vai com sinal contrário. Menos 3 vezes 3, menos 9 vai com sinal contrário. Então, restou resto zero. Sempre tem que restar resto zero, tá? Então, dessa divisão, a gente chega aqui, x ao quadrado menos 9 é o produto desses dois polinômios aqui. Então, é x mais 3 vezes x menos 3. E esse outro, mesmo esqueminha, tá? Olha para esse termo e esse termo. Então, vou multiplicar primeiro por x, vai dar menos x ao quadrado menos 3x. X ao quadrado menos x ao quadrado dá zero. 2x menos 3x dá menos x. Desce menos 3. Aí, eu vou olhar agora para esse. Eu vou multiplicar por menos 1. Menos 1 vezes x dá x. Dá menos x, vai com sinal contrário. Menos 1 vezes 3, menos 3. Sinal contrário. E aí dá zero. Então, significa que x ao quadrado mais 2x menos 3 é o produto entre esses dois polinômios. X mais 3 vezes x menos 1. Então, essa parte aqui toda de divisão de polinômio, manipulação, é a parte de números reais, né? Aí, agora eu vou voltar para cá. Deixa eu só botar aqui esse asterisco em vermelho, porque acho que fica mais fácil de depois vocês entenderem. Então, voltando para cá, a gente vai chegar ao quê? Que isso é o limite. Lembrando que tem que sempre escrever, tá? X tendendo a menos 3. O polinômio de cima virou x mais 3 vezes x menos 3. E o de baixo, x mais 3 vezes x menos 1. Ó, percebam aqui que se eu chegasse a substituir aqui, ó, x por 3, menos 3 daria o quê? Menos 3 mais 3 dá 0. Menos 3 vezes menos 3, menos 6. Dividido por 0 vezes menos 3 vezes menos 3 menos 1, menos 4. Então, de fato, o que está fazendo esse termo zerar são esses dois fatores. Quando a gente eliminar eles agora, porque eles aparecem no numerador e no denominador, vai sobrar só esses dois. E aí eu consigo substituir tranquilamente. Então, vai ficar menos 6 dividido por menos 4, que é 3 sobre 2. E aí, acabou-se. Vamos fazer agora a letra D. Aí, eu vou tentar fazer por dois caminhos também, tá? A gente já viu que isso dá 0 sobre 0. Aí, qual é o caminho que funciona para tudo, tá? O caminho que funciona para tudo é pegar o polinômio de cima e dividir pelo termo x menos o valor que está atendendo. Então, x menos 1. E o polinômio de baixo. Aqui você pode usar também dispositivo de Brillouin-Ruffini, tá? Eu tenho um vídeo sobre isso, mas eu confesso para vocês que eu não sou muito boa de lembrar essas técnicas. Então, eu acabo fazendo por divisão de polinômio mesmo, que é o que funciona na minha cabeça. Mas aí vocês podem assistir e tentar ver lá. Então, vou olhar esse e esse. Para chegar em x à quarta, eu tenho que multiplicar x por x ao cubo. Então, fica menos x à quarta e aqui fica mais x ao cubo. Aí, isso vai ficar x ao cubo menos 1. Vou olhar para esse termo, que é o termo de maior grau. Vai ficar mais x ao quadrado. Então, fica menos x ao cubo mais x ao quadrado. Vai dar x ao quadrado menos 1. Olhando novamente o termo de maior grau, eu vou multiplicar agora por x. X vezes x, x ao quadrado, sinal contrário. X vezes menos 1, menos x, vai mais x. Fica x menos 1. E aí, finalmente, esse termo agora eu vou multiplicar por 1. Então, vai ficar menos x mais 1, que dá 0. Consequentemente, eu chego aqui, né? Eu concluo que x à quarta
menos 1 é x menos 1 vezes... Deixa eu colocar isso mais para cá, senão não vai dar. É x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1, tá? Qual outro caminho mais... Eu vou fazer logo outro, depois eu faço o caminho mais rápido, tá? Aqui, eu vou fazer e vou colocar a resposta sem explicar muito, porque aí vocês testam se vocês estão compreendendo. E caso não esteja, vocês já sabem, tá? E aí conseguem entender o que foi que erraram, conferir o que foi que erraram, tá? Então, vocês vão chegar aqui, x ao cubo mais 5x. Poxa, aqui tá errado. Aqui é para ser 5x ao quadrado. Aí foi ótimo, que eu só percebi agora. Mas não tem problema não. Eu vou consertar isso aqui agora. E vou colocar a resposta. Não vou editar, porque motivos de sem tempo, tá? Vou colocar direto a resposta e vocês conferem. Pronto, então 5x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 6x. Isso é x menos 1 vezes x ao quadrado mais 6x. Pronto. Daqui a gente já consegue fazer esse limite, mas só para lembrar, qual seria o caminho mais rápido, tá? Nesse sentido, o caminho mais rápido, vou colocar aqui de vermelho no cantinho, um deles era perceber que x ao quadrado menos 1 é x ao quadrado menos 1 ao quadrado. E usar que isso é x ao quadrado menos 1 vezes x ao quadrado mais 1. E, de novo, usar essa mesma propriedade aqui nesse fator, porque isso é x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, isso daria x menos 1 vezes x mais 1 vezes x ao quadrado mais 1. E aí, joga para lá. Esse outro, acredito eu, que uma outra forma, talvez, de visualizar ele é primeiro colocar x em evidência, porque ele aparece em todos os fatores. Então, isso dá x ao quadrado mais 5x menos 6. E aí, esse fatorzinho aqui, você podia fazer encontrar delta, encontrar x1 e encontrar x2. E aí, você veria que isso é x menos 1 vezes x mais 6, tá? Então, são caminhos que são mais curtos, mas você precisa ter um olhar e uma habilidade, talvez, para enxergar isso, tá? Então, voltando agora para o limite, eu vou ter que isso é limite, quando x tende a 1, de x menos 1 vezes x ao cubo, mais x ao quadrado, mais x mais 1. Tudo isso dividido por x menos 1 vezes x ao quadrado mais 6x. Vou fazer o que eu preciso, que é cancelar esse termo x menos 1, que é o que está fazendo zerar o limite. E agora eu substituo tudo por 1. Então, aqui vai dar 1 mais 1 mais 1 mais 1, que dá 4. E aqui embaixo vai dar 1 mais 6, que dá 7. Então, dá 4 dividido por 7. E aí, acabou-se também. Essa letra E é indeterminação do tipo 0 sobre 0, mas aqui a gente tem uma sutileza. A gente precisa entender o que é 4 menos x, né? A gente já viu em função, que a função modular, isso é definido por 4 menos x, se 4 menos x é menor do que 0, e menos 4 menos x, se 4 menos x é maior ou igual a... Perdão, aqui é maior ou igual a 0 e aqui é menor do que 0. Então, a gente chega aqui, o módulo de 4 menos x, isso é o próprio 4 menos x, se
o x é menor ou igual que 4, manipulando aqui essa desigualdade, tá passando esse menos x para o outro lado. E a gente chega que é menos 4 menos x, se o x é maior do que 4. Então, quando eu estou com esse limite aqui, eu estou fazendo x tender a 4 pela direita. Dizer que x está tendendo a 4 pela direita é dizer que eu estou considerando o valor de x maior do que 4. Então, se eu estou considerando o valor de x maior do que 4, a minha função módulo de 4 menos x é igual a essa função aqui. Então, isso aqui vai ficar o limite quando x tende a 4, de 4 menos x dividido por menos 4 menos x. Então, eu estou com o número dividido pelo seu oposto, cancelo 4 menos x aqui. Isso vai dar o limite com x tendendo a 4 da função menos 1. E o limite de constante é a própria constante. Acabou também. Vamos para a letra F. Vai ficar gigante esse vídeo. O último limite que a gente fez com indeterminação do tipo 0 sobre 0 foi esse, né? Aí, nesse caso, eu estou com a raiz quadrada. Então, para eu poder usar a divisão de polinômios antes e fazer aparecer em cima e embaixo um termo x menos 3, primeiro eu preciso, de um certo modo, eliminar essa raiz quadrada. Para isso, o que a gente faz é multiplicar pelo conjugado. O conjugado nada mais é do que você repetir essa função, né, raiz de x mais 6 menos x, trocando apenas o sinal que separa as duas parcelas. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. E aí, eu vou manipular aqui essa parcela do numerador. Tá? Eu vou fazer isso num cantinho e depois eu jogo lá para cima, que eu acho que fica melhor para a gente ver depois. Então, quem é raiz de x mais 6 menos x vezes raiz de x mais 6 mais x? Isso é a menos b vezes a mais b. Então, fica o quadrado do primeiro fator menos o quadrado do segundo fator, certo? Então, vai ficar x mais 6 menos x ao quadrado. Fechou, certo? Então, aqui, eu vou chegar que isso é limite, com x tendendo a 3, de x mais 6. Eu vou escrever bonitinho o polinômio, que eu acho que fica melhor, bota assim, menos x ao quadrado, mais x mais 6, dividido por tudo que está aqui embaixo, né? X ao cubo, menos 3x ao quadrado, raiz de x mais 6, mais x. Posso calcular o limite agora? Não. Por quê? Lembrem que tudo que a gente está fazendo aqui é com o intuito de eliminar o termo x menos 3 do numerador e do denominador. Então, para isso, eu preciso forçar com que ele apareça, tá? Eu vou, então, fazer o seguinte. Eu vou agora, eu tirei a raiz quadrada do numerador e transformei em um polinômio, né? Esse polinômio, se vocês observarem, é um polinômio de grau 2, né? Se a gente calcular delta ou fizer divisão de polinômios, o que quer que seja, vocês vão chegar que isso é x menos 3 vezes o quê? Vezes menos x menos 2, tá? Ou, se vocês fizerem delta, essas coisas, vocês digam que é x menos 3, x mais 2. Acho que, enfim, tentem chegar nisso aqui, certo? Esse outro polinômio que tá aqui, ó, que tá aqui, eu vou botar esse aqui em verde, que aí vocês olham lá, e esse aqui em vermelho. Dá para fazer divisão de polinômio fazendo x ao cubo menos 3x ao quadrado
e dividir por x menos 3, mas dá também para você observar o seguinte. Se eu coloco inicialmente x em evidência, que aparecem os dois fatores, isso dá x ao quadrado menos 3, não é verdade? Menos 3x. Então, na verdade, eu consigo colocar x ao quadrado em evidência, que aí fica melhor, né? Então, x ao quadrado em evidência dá x, porque x ao quadrado vezes x dá x ao cubo, menos 3. Então, já fiz aparecer o fator x menos 3 que eu quero. E aí, eu chego, então, que esse limite é o limite com x tendendo a 3. Então, eu saí de um caso com raiz quadrada para um caso polinomial, que é igual da letra anterior a essa, né? Cadê? A letra D. Igual a letra D. Então, aqui vai ficar, ó, x menos 3 vezes... Eu vou botar o menos para frente, que eu acho que fica melhor. X mais 2 dividido por x ao quadrado vezes x menos 3 vezes toda essa raiz aí. Cancelando esse termo com esse, que é o nosso objetivo todo era para isso, né? A gente faz toda essa manipulação para isso. Agora eu substituo x por 3, então vai ficar menos 3 mais 2 dá 5. No denominador fica 3 ao quadrado, que é 9, vezes aqui dentro da raiz de 9, que dá 3, 3 mais 3, 6. Então, dá menos 5, dividido por 9 vezes 6, que é 54. Pronto. E aí, finalizou. Os próximos dois casos que a gente tem são casos de indeterminação do tipo infinito sobre infinito, em que nesse primeiro eu estou com uma função racional, né? Só tem polinômio, e nesse segundo eu tenho essa raiz quadrada. Então, vamos ver aqui como é que a gente faz para fazer limites dessa forma. No caso geral, o que a gente precisa usar é que limite, quando x tende a mais ou menos infinito, de 1 sobre potências de x, isso dá zero, tá? Isso é a propriedade que a gente, de fato, usa aqui, tá? Esse 1 pode ser qualquer, em vez de ser 1, pode ser qualquer constante, né? Diferente de zero, tá? Então, o que a gente vai fazer, tanto na letra G quanto na letra H, é fazer manipulações para forçar que apareça termos da forma constante dividido por potências de x. Quando aparece, tanto no numerador quanto no denominador, polinômios, o que eu faço é dividir todas as parcelas aqui pela potência de x que tem maior grau. Nesse caso desse limite, a potência de x que aparece com maior grau é x à quarta. Então, isso vai ficar limite com x tendendo a menos infinito. Aí, eu vou dividir tudo por x à quarta. Então, vai ficar 1 dividido por x à quarta, menos 2x ao quadrado dividido por x à quarta, e menos x à quarta dividido por x à quarta. Isso fica 5 dividido por x à quarta, mais x dividido por x à quarta, e menos 3x à quarta dividido por x à quarta. Então, isso vai ficar igual a limite, com x tendendo a menos infinito, 1 dividido por x à quarta eu vou manter, menos 2x ao quadrado dividido por x à quarta, sobra um x ao quadrado no denominador. E x à quarta dividido por x à quarta dá 1. No denominador, esse primeiro eu não tenho nada para cancelar. Nesse segundo, eu consigo cancelar um x com um x à quarta, então sobra x ao cubo. E nesse último vai dar menos 3. Aí agora, eu uso essa propriedade aqui, em vermelho, tá? Porque eu sei que 1 sobre x à quarta vai para zero. Eu sei que 1 sobre x ao quadrado vai para zero, 5 sobre x à quarta vai para zero e 1 sobre x ao cubo vai para zero. Então, todos esses fatorzinhos que são constante dividido por potência de x vão para zero.
E aí só sobra essas duas constantes aqui. Menos 1 dividido por menos 3. Então, isso dá 1/3. E aí, acabou. Quando eu estou com a função que eu tenho uma raiz quadrada, então, eu ainda preciso fazer com que apareça isso aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar primeiro em evidência, em cada um desses fatores, o termo de x que tem maior grau. Então, aqui vai ficar assim, limite com x tendendo a menos infinito da raiz. Aí, x ao quadrado é a potência de maior grau, né? Então, fica 1 menos 9 dividido por x ao quadrado, vezes x ao quadrado. E no denominador fica x vezes 2 menos 6 dividido por x. Esses termos que aparecem aqui dentro são esses termos que estão aqui dividido por x ao quadrado. E embaixo, isso tudo dividido por x, tá? Aí eu sei que a raiz do produto é o produto das raízes. Então, isso é limite quando x tende a menos infinito da raiz de x ao quadrado vezes a raiz de 1 menos 9 sobre x ao quadrado. E eu sei que isso é x vezes 2 menos 6 sobre x. Eu já fiz aparecer aqui, né, coisas dessa cara. Eu só preciso cancelar isso aqui. Raiz de x ao quadrado, como x aqui é um número negativo, já que x está tendendo a menos infinito, raiz de x ao quadrado é menos x, tá? Então, eu vou cancelar esse x com esse. Eu sei que isso vai para zero e eu sei que isso vai para zero. Então, o todo vai para o quê? Vai dar menos raiz de 1, que é menos 1, dividido por 2. Então, dá menos 1/2. E aí, para finalizar, vamos ver agora os limites infinitos, que são os casos I e J, tá? Que esses são, de certo modo, mais simples, de certo modo, tá? No primeiro caso, na letra I, eu tô com polinômios, né? Quando eu substituir x por 2, deu menos 8 dividido por zero. Então, era um número diferente de zero no numerador e igual a zero no denominador, o que já caracteriza um limite infinito. Como eu fiz em aula, a gente pode fazer de duas formas. O primeiro método, que não é muito eficaz, vou deixar bem claro, mas talvez ajude vocês, é fazer o seguinte. Eu estou fazendo x tender a 2 pela direita, então estou considerando o valor de x maior do que 2. Aí tem gente que pega e faz o seguinte, considera, sei lá, 2,1. Aí eu vou e substituo 2,1 menos 2 vezes 2,1 menos 8 dividido por 2,1 ao quadrado menos 5 vezes 2,1 mais 6. E aí, substituindo esses valores, fazendo os devidos cálculos, vocês vão chegar que aqui em cima vai dar, aqui dá 4, cadê? 4,41 menos aqui fica 4,2 menos 8 dividido por 4,41 menos 10,5 e a caneta não tá pegando, pronto, mais 6, né? Então, você já percebe aqui, ó, que aqui em cima eu tô com essa soma que já vai dar menos 12,2, então dá um número negativo. Deixa eu botar aqui em vermelho. Aqui em cima dá um número negativo. E aqui embaixo, ó, 4,41 mais 6 dá 10,41. 10,41 menos 10,5 também vai dar um número negativo. Então, menos com menos dá mais. Então, isso provavelmente é mais infinito. Provavelmente não é, né? Mas como eu falei, esse método, ele não é tipo 100%. Eu acho que o método mais 100%, que talvez seja mais simples de vocês lembrarem, é o seguinte.
a gente analisa o sinal da função do numerador, a gente não precisa analisar, porque isso está indo para -8, e -8 é um número negativo. Aí eu vou olhar só o sinal do denominador. Vou botar aqui segundo método. Queria fazer tudo na mesma folha, porque eu acho que fica melhor de vocês observarem. Então, o sinal do denominador, que é a função x² menos 5x mais 6, se vocês tentarem lembrar do gráfico dessa função, o gráfico dessa função, isso é uma parábola, né, voltada para cima, porque o coeficiente a é positivo, e ela vai cortar o eixo nas raízes. Quais são as raízes daqui? As raízes daqui são, vou fazer um rascunho, tá? Fica b², né, 25 menos 4 vezes 1 vezes 6, que dá 25 menos 24. Então, uma das raízes é 5 mais 1 sobre 2, dá 6 dividido por 2 dá 3. E a outra raiz vai ser o 2, né, que a gente já sabe. Dá 5 menos 1 sobre 2, que dá 2. Então, significa que esses pontinhos aqui que cortam o eixo x, um é o 2 e o outro é o 3. Então, dentro das raízes, a função é negativa e fora das raízes, a função tem sinal positivo. Como aqui eu estou trabalhando com o x tendendo a 2 pela direita, então significa que eu estou trabalhando com valores aqui, ó, depois do 2, né? Valores maiores do que 2. E para valores próximos de 2 e depois de 2, a minha função retorna números negativos. Então, o negativo do -8 com o negativo do sinal da função do denominador vai dar mais infinito, tá? Essa outra, quando eu substituir, deu 2 menos 1, que deu 1, dividido por 0, tá? Se vocês quiserem substituir e fazer como primeiro método, ok. Se quiserem fazer como segundo método, ok também. Mas essa é mais para a gente chamar uma atenção. O 1 é um número positivo, né? E aí, o que fica para a gente analisar é o sinal do denominador, que é a função x menos 1². Só que, como eu estou com o número ao quadrado, né? Como eu estou com x menos 1² é sempre... Acho que eu vou botar assim, temos que... x menos 1... Qualquer número ao quadrado, na verdade, é sempre maior ou igual a 0, né? Então, x menos 1² é sempre maior ou igual a 0. Porque eu estou pegando alguma coisa e elevando ao quadrado. Então, o sinal do denominador também aqui é positivo. E aí, mais com mais dá mais. Então, mais infinito. Então, acabou-se, né? Aqui tá todos os tipos de limite que a gente viu, exceto limite de função trigonométrica, que eu não vou revisar, de fato. Então, para finalizar esse vídeo, eu vou só revisar um pouquinho de continuidade, tá? Para uma função ser contínua, a gente precisa, por definição, continua num ponto A, que o limite, quando x tende a A, de f de x seja igual a f de A. Ou seja, que seja possível fazer o limite simplesmente substituindo x por A. Então, quando eu estou com uma função como essa daqui, que é definida por partes, né, uma função f, que é definida por raiz de menos x, se x for um número negativo. 3 menos x, se x estiver entre 0 e 3, podendo ser o 0. E x menos 3², se x for maior do que 3. Como é uma função definida por partes, então, para a gente verificar se isso aqui acontece, eu preciso calcular os limites laterais. Primeiramente, eu preciso que 3 condições sejam satisfeitas. Primeiro, o limite lateral exista, né? Então, limite quando x tende a de f de x exista. Vou botar assim, existe. A pela direita e o limite quando x tende a A pela esquerda de f de x também exista, tá? Eu preciso que o limite quando x tende a A de f de x exista. E como é que eu vou verificar isso? Eu vou verificar isso observando que os limites laterais, vou botar assim,
que eu acho que fica melhor. Limite. Verificar 2 nada mais é do que verificar que os limites laterais da função f, quando x tende a existem e são iguais. Tá? E por fim, eu verifico se o limite quando x tende a de f é igual ao f de a. Então, aqui o que eu vou fazer é esse caminho, né? Eu já tenho umas propostas. Eu preciso que na letra A ele pede para você calcular os limites laterais de onde está tendo mudança na função. Então, na letra A eu quero calcular o limite com x tendendo a zero pela direita da função f. Aqui não é A, é zero. Limite quando x tende a zero pela esquerda da função f. Limite quando x tende a 3 pela direita da função f. E limite quando x tende a 3 pela esquerda da função f. Aí vamos lá, né? Se eu estou fazendo x tende a zero pela direita, eu estou considerando valores de x maiores do que zero. Então, eu estou olhando para cá, ó, valor de x maior do que zero. Eu acho que aqui eu esqueci alguma coisinha, vou botar assim. Então, se é maior do que zero, a função f é a função 3 menos x. Então, isso aqui vai ser igual ao limite, com x tendendo a zero, da função 3 menos x. Substituindo, fica 3 menos 0, que dá 3. Quando x tende a zero pela esquerda, eu estou considerando valores de x menores do que zero. Então, a função é a função raiz de menos x. Então, isso dá o limite, com x tendendo a zero pela esquerda, da raiz de menos x. Substituindo x por zero, fica a raiz de zero, que dá 0. 3 pela direita, eu estou considerando valores de x maiores do que 3. Então, para valores de x maiores do que 3, a minha função é a função x menos 3 ao quadrado. Então, é x menos 3 ao quadrado. Que isso aqui dá 3 menos 3, que dá 0. 0 ao quadrado dá 0. E para concluir, pela esquerda do 3, eu estou considerando valores de x menores do que 3. Então, a função assume a função 3 menos x, que substituindo dá 0, tá? Então, o que é que aconteceu? Em x igual a 0, os meus limites laterais deram diferente. E em x igual a 3, os limites laterais deram iguais, né? Os dois deram 0. Então, na letra B, ele pergunta, onde f é descontínua? Então, eu já posso afirmar que f é descontínua em x igual a 0. Pois, se os limites laterais dão diferente, significa que o limite, quando x tende a 0 da função f, não existe. Então, um exercício que eu deixo para vocês é esboçar o gráfico. Esboce o gráfico de f, para vocês observarem essa descontinuidade e a continuidade também. Então, é isso, minha gente. Tem muito assunto ainda que vocês têm que olhar, pensar, ler a definição das coisas, ver exemplo direitinho que eu posso perguntar. Mas eu acho que o vídeo vai ficar muito longo, então eu vou deixar nisso aí, tá bom? Bons estudos e boa prova na próxima semana.